Olá, meus amores, bom dia. Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Meus amores, como vocês já sabem, houve aquele pequeno imprevisto, né? Não deu pra gente fazer a nossa live, mas tem problema não. É assim mesmo, né? Então, hoje, meus amores, a gente vai estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Nós já estudamos o Teorema de Pitágoras, né? Que é uma das relações no triângulo retângulo. Estudamos as relações métricas. As relações métricas, ela trabalha com os lados, né, do triângulo apenas. E agora nós vamos fechar o nosso conteúdo, né, do módulo 3 com as relações trigonométricas. Então, na geometria, né, é o ramo que estuda os métodos para calcular as medidas dos lados, né, com o auxílio dos ângulos, né? Então, trigonometria significa triângulo, trigono, triângulo e métrico, métria, medida, né? Então, primeiramente nós vamos estudar o seno, o cosseno e a tangente, né? Como vocês podem ver, nós vamos utilizar essas três relações para calcular os lados e os ângulos, né? Ora a gente vai calcular os ângulos, ora a gente vai calcular os lados. Tinha aí o Teorema de Pitágoras. Vamos continuar usando o Teorema de Pitágoras. E também iremos continuar usando, gente, as relações métricas, tá? Uma coisa vai complementar a outra, tá certo? Então, vamos aqui relembrar as partes do nosso triângulo, tá certo? Todo mundo aí com o livro na página 110, né? Ó, aqui nós temos o triângulo retângulo e BC, né? BC é a hipotenusa. Como é que a gente sabe quem é a hipotenusa? Ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? AB e AC. AB e AC são os catetos, né? São chamados de catetos, que são os outros lados do triângulo retângulo, tá bom? B e C. B e C são os ângulos agudos. Atentos para esse detalhe, tá? No ano, ângulos agudos. Ó, os dois ângulos são agudos, certo? E o ângulo A é o ângulo reto, né? Que dá jus ao nome aqui do nosso triângulo retângulo, tá certo? Então, tomando o ângulo B como referência, né? O lado AB é o cateto adjacente e AC é o cateto oposto. Por que a tia está relembrando esses conceitos de oposto e adjacente, que a gente viu lá no 7º ano, né? Vale, tia, faz muito tempo. Não vou lembrar mais, não. Pronto. Por isso que a tia está relembrando. Porque tudo vai girar, gente, em torno de lado adjacente e lado oposto, certo? Então, repetindo. Pegando o ângulo B como referência... Pegando o ângulo B como referência, a gente tá falando aqui do ângulo B, ó. O lado AB, que é esse aqui, ó. Ele é o cateto adjacente ao ângulo B, né? Adjacente significa vizinho, né? Vocês estão lembrados? A gente até falava da sala, né? Que era vizinho e tal. Você deve puxar pela memória, vocês vão lembrar, tá? E o AC, né, que tá aqui, ó, é o cateto oposto ao ângulo B, certo? Tomando o ângulo C como referência, agora nós estamos pegando o ângulo C como referência, ó. O lado AC é o cateto adjacente, ó, ao ângulo C, que ele é coladinho aqui no ângulo, ó. Tá vendo? E AB, né, que é esse aqui, ó,
é o cateto oposto, né? O cateto oposto a esse ângulo aqui, tá? Muito bem. Agora, observe os triângulos semelhantes a seguir. Então, nós temos aqui, ó, o triângulo ABC, né? Nós temos o triângulo DBE e nós temos o triângulo FBG, certo? Observe, gente, que eles são semelhantes, certo? Vamos tirar aqui algumas relações desse triângulo, né? A razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo B e a medida da hipotenusa. Tá vendo? Aqui a gente já tá montando aqui as nossas relações trigonométricas, tá? Que vocês vão reconhecer depois. Aqui a gente tá levando em conta o ângulo B, tá certo? A razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo B. Ó, quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o AC. Então, ó, 9 sobre 15. Tô pegando o triângulo grande, tá? Primeiramente, triângulo ABC, ó. Tá vendo? Agora o triângulo pequeno, o triângulo médio, né? DBE. Ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. 6 sobre 10. 0,6 também. E o último triângulozinho pequeno, né? O cateto oposto, 3 sobre 5, que também dá 0,6, né? Por que que todos os valores, gente, deram iguais? Observe que eu estou usando a mesma relação. Qual a relação que a tia está usando? Cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Gravem bem essa relação. Cateto oposto ao ângulo em questão, que no caso aqui é o ângulo B. Cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Essa relação, ela se chama, como a tia falou, essa relação, gente, se chama seno. Ó, seno, certo? Então, a gente já encontrou a nossa primeira relação trigonométrica. Voltando aqui, gente. Então, a relação cateto oposto, né? Cateto oposto ao ângulo, chamado de seno. Seno de B, né? A gente já montou a primeira relação trigonométrica, que é o seno. Você sempre vai colocar o ângulo aqui, ó, para você saber qual é o ângulo que você está se referindo, tá? Ó, cateto oposto a C sobre a hipotenusa, CB, certo? Seno de C, vai fazer a mesma coisa. Cateto oposto ao ângulo C sobre a hipotenusa, tá certo? E a segunda razão trigonométrica, que é o cateto adjacente ao ângulo B e a medida da hipotenusa. Cateto adjacente. Vocês podem ver, vocês podem abrir o livro aí. Aqui não dá para mim abrir, gente, o livro. Mas dá para vocês abrirem o livro. O cosseno. Cosseno de B, né? A gente tá considerando também o ângulo B. Ó. Cateto adjacente ao ângulo B, também sobre a hipotenusa, tá? Cateto adjacente ao ângulo B. Vamos pegar aqui como referência esse triângulozinho que a tia desenhou aqui, ó, que é bem parecido com aquele. Cosseno de B, cateto adjacente, ó, tá aqui o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ó. Certo? E a nossa terceira razão trigonométrica é a tangente, certo? A tangente de B. Tia, é só do ângulo B? Não, dos ângulos agudos, tá, gente? Ó, não esqueça, a relação é a mesma. Cateto oposto sobre a hipotenusa para o seno.
cateto adjacente sobre a hipotenusa para o cosseno. E a tangente, ela vai usar os dois catetos, certo? A razão entre a medida do cateto oposto e do cateto adjacente. Cateto oposto, ó, cateto oposto ao ângulo B. Nós estamos pegando como referência o ângulo B, ó. Cateto oposto AC sobre o cateto adjacente, AB, né? Geralmente, em outros livros, vocês podem ver a seguinte relação, que tem até uma formulazinha, né? Vocês podem, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, gente. A gente chamar, aqui eu vou chamar, ó, de H, a hipotenusa, certo? O ângulo A, ângulo B e ângulo C, certo? Então, cateto oposto, eu vou chamar de CO, certo? Cateto oposto eu vou chamar de CO, é só uma maneira de representar, certo? Ó, cateto oposto eu vou chamar de CO, cateto adjacente eu vou chamar de CA e a hipotenusa eu vou chamar de H, certo? Então, o seno de B, pegando como referência o ângulo B, tá? Cateto oposto, né? Você pode usar até, eu vou fazer aqui algo bem geral, tá bom? A gente vai pegar aqui, vou chamar aqui de alfa, esse ângulo, tá? Seno de alfa, isso aqui serve para qualquer ângulo, certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, ó, Có sobre H, K sobre H e Coca. Tem uma musiquinha, gente, mas eu nunca aprendi essa música não, sabe? Eu consegui aprender mesmo sem precisar da música. Mas eu aprendi assim, ó. É bom a gente aprender na ordem, né? Ó, seno, cosseno e tangente. Então, Coca, todo mundo sobre H. Ó, Coca. Coca, vocês gostam de Coca, né? Ó, de Coca-Cola, viu, gente? Ó, Coca, todo mundo sobre H. Esse H representa a hipotenusa do triângulo retângulo, tá? Seno, cosseno e tangente. Seno e cosseno, Coca, todo mundo sobre H. E a tangente é Coca. Então, é fácil de vocês associarem, tá bom? Então, aqui mais na mesma página, gente, tem o resumo das nossas relações trigonométricas. Vocês vão adorar, é um assunto bem legal. A gente vai agora mixar, juntar, né, todos os nossos conhecimentos. Teorema de Pitágoras, a gente vai usar as relações métricas e também, para complementar, a gente vai usar as relações trigonométricas. A tia vai complementar essas relações trigonométricas, gente, com outras relações, tá bom? Depois a gente vai mandar um material complementar para vocês. Primeira questão que a tia vai fazer aqui com vocês. Página 112. Ó. Em relação aos ângulos agudos de cada triângulo, identifique o cateto adjacente e o cateto oposto, né? Aqui vocês podem fazer e depois dar uma olhadinha para ver se acertaram. Nós vamos identificar o cateto adjacente e o cateto oposto em relação aos dois ângulos. Ó, primeiro vamos fazer em relação ao ângulo B. Em relação ao ângulo B, AB é o cateto adjacente e AC é o cateto oposto. Em relação ao ângulo C,
O lado AC é o cateto adjacente e o AB é o cateto oposto. Letra B. Agora vamos fazer com relação ao D e o E. Ó, D, o ângulo D. DF é o cateto adjacente. F é o cateto oposto. Com relação ao ângulo E. F é o cateto adjacente e DF é o cateto oposto, certo? A questão 2, gente, vocês podem fazer primeiro, certo? E depois da pausa aqui, aí vocês vão lá e conferem, tá bom? Se vocês fizerem certo. Vamos lá. Calcule o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos destacados. Ó, aqui na letra A, o ângulo destacado é o A, certo? Então, seno de A, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. 3,2 dividido para 4, 0,8, né? Cosseno de A, ó, cosseno de A, cateto adjacente, como a tia estava falando, gente, cosseno de A, ó, você vai, o segredo é você olhar qual é o ângulo que ele está se referindo, tá? Ó, cosseno. Cateto adjacente, que é o vizinho, ó, sobre a hipotenusa, ó. Tangente de A, ainda do ângulo A. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui, ó, o livro deixa você usar a calculadora, tá? Tia já não deixa, não. Vocês estão rindo aí, né? Sei. Ó. Vamos agora aqui, ó, para a letra B, né? Aqui a gente vai pegar como referência o ângulo agudo, o C, né? Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Aí divide, deu 0,6, né? Cosseno de C, né? O cosseno, cateto adjacente, ó, coladinho aqui no ângulo, sobre a hipotenusa. Lembra? Ó, coca sobre H. E aqui é o coca, né? Tangente de C, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Acertaram tudo? Comentem aí pra tia saber se vocês acertaram. Questão 3, meus amores, a tia vai fazer algumas aqui com vocês, né? Mas antes da tia começar a responder, eu queria dar uma dica pra vocês. Ó, nos triângulos a seguir, seno de A é 7 sobre 25, cosseno de D é 20 sobre 29, tangente de H é 3 sobre 4. Certo? Então, é muito importante que quando vocês se depararem com uma questão desse tipo, vocês já façam o quê? Vocês já descubram as outras partes que tá faltando aqui do triângulo. Porque possivelmente você vai precisar, tá? Como é que você vai fazer isso? Ou usando o teorema de Pitágoras, ou usando as próprias relações trigonométricas, tá certo? Ó, por exemplo, o seno de A é cateto oposto, o seno, né? O seno no geral, cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? Cateto oposto a quem? Ao ângulo em questão. Qual é o nosso ângulo em questão aqui? É o A, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa, então, ó? Aqui do nosso primeiro triângulo, 25, né? Então, você já coloca o 25 aqui, ó. Só que tá faltando esse pedacinho aqui, ó. Que é o outro cateto.
né? Ou então, o que você vai fazer? Você vai usar a hipotenusa para você descobrir, né, o teorema de Pitágoras, hipotenusa não, teorema de Pitágoras, para você descobrir logo o valor desse cateto aqui, ó, que ele é o cateto adjacente ao A, né, porque você vai precisar dele para responder as outras questões, certo? Então, vamos logo fazer aqui, ó, vai ficar 25 ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais 7 ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 625 menos 49. Aqui eu tô fazendo direto, tá certo? 625 menos 49 vai dar 576. AB é igual a raiz quadrada de 576. Tia, eu fiz direto. Já coloquei aqui, ó. Eu já coloquei a raiz quadrada, o resultado, que é 24. Perfeito. Então, aqui você já coloca o 24, ó. Pronto, esse triângulo aqui, gente, quase não sai. Esse triângulo aqui, ele já tá completo, né? Então, você já tá no ponto de resolver as questões, certo? Porque você já tem, ó, os 3 valores. Vamos agora pro segundo triângulo. Vamos preparar ele para as questões, tá? Gente, eu tô gravando isso aqui no meio do quintal e eu não tô vendo nada, sabe? É por isso que eu fico dando essas paradas. Por causa do sol. Então, aqui, ó, nós temos os 2 catetos e falta a hipotenusa, né? Será que a gente já tem essa hipotenusa, gente? Vamos ver aqui. Olha a relação que ele me deu com relação a esse triângulo, ó. Cosseno de D, cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, né? Ó, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha só. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, o que isso significa? Que o DF é 29, não é isso? Então, ó, o DF, que é a hipotenusa, 29. A gente já vai colocar aqui, ó. Segundo triângulo, pronto pra gente usar ele, certo? Vamos agora pro terceiro triângulo. Ó, o terceiro triângulo, gente, quando vocês perceberem, ó, ele foi simplificado. Ó, vocês podem perceber que ele foi simplificado. Os valores, as relações trigonométricas, elas podem ser simplificadas, tá certo? Então, vamos lá. Tangente de H, cateto oposto ao H, né? Cateto oposto ao H. Quem é o cateto oposto ao H? É esse aqui, ó. Ó, eu vou montar aqui com as letrinhas, né, ó. Tangente de H, cateto oposto, que é GI, sobre o cateto adjacente, que é 24, certo? No caso, né, quem é o GI? O GI é 3, né, pelo que tá aqui. Só que aqui, ó, vocês observam que aqui é 24. Né? Isso quer dizer o quê, gente? Que foi simplificado. Né? Ó, vocês estão entendendo, né? Ó, cateto oposto, que seria o 3, de acordo com a relação, ó, 3, né? Sobre o cateto adjacente, que é 24. Certo? Só que aqui não tem o 24, aqui tem o 4. Significa que foi simplificado, né? Foi simplificado por 6. É isso? Então, vou multiplicar isso aqui por 6, ó, para poder encontrar isso aqui, né? 3 vezes 6, 18. Então, ó, na verdade, sem simplificar, o lado GI é 18. O lado GI é 18 e o lado HI é 24, como a gente já tá vendo aí, né? Tá certo? Tia, quando eu for calcular o que ele tá pedindo na questão, você calcula com os valores originais, depois simplifica. Tá certo? Então, faltou a gente descobrir, ó, a hipotenusa. Certo? A gente vai calcular a hipotenusa, que é o GH. Viu? Vamos lá, vamos calcular aqui, ó.
GH ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Tia, isso aqui eu sei de cor. Ah, então pronto. 324 mais 576. GH é igual a raiz quadrada de 900. GH é igual a 30. Então, a nossa hipotenusa é 30. Certo? Pronto. De posse dos valores dos nossos triângulos, nós podemos resolver agora o que é pedido na nossa... Vamos lá para a letra A, gente, ó. Cosseno de A, que ele quer, ó. Cosseno de A. Cateto oposto. Desculpa, cateto adjacente, né? Deixa eu confundir aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não precisa dividir, tá bom? Pode deixar assim mesmo. Vou deixar na forma de fração, tá bom? Não há necessidade de você dividir na calculadora, não. Pode deixar assim mesmo na forma de fração, tá bom? Vale, tia, é só isso? É só isso. Letra B. Letra B, ó, tangente de C. Tangente de C, ainda sobre esse triângulo, né? Tangente de C, cateto adjacente. Tangente de C, né? É. Tá certo. Aqui o cateto adjacente, né? Ó, e o cateto oposto. Tangente de C, cateto oposto. Vocês estão vendo aí o triângulo? Não, né? Puxar mais um pouquinho aqui, ó. Tangente de C, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai ficar, então, 24 sobre 7, né? Vou botar a letra C bem aqui, ó. Que é pra a gente conseguir ver, né? Pronto, a tia vai fazer só essa daqui. Os outros é vocês. Ó, seno de D. A tia fez o cosseno, a tangente, agora eu vou fazer o seno. Seno de D. Nós estamos no segundo triângulo agora, ó. O seno, né? O seno, cateto oposto, coca sobre H, né? Seno de D, cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo D? 21. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa que a gente calculou no início? 29. Certo? Então, meus amores, essas foram as atividades de sala, certo? Qualquer dúvida, a tia vai estar aqui aguardando vocês, certo? Na hora que der aqui para mandar, a tia vai mandar aqui as atividades. Um beijo e até a próxima aula.